O arrebatamento da igreja é o próximo evento importante na cronologia de Deus, relacionado às atividades proféticas. Já não há mais profecias a serem cumpridas antes que ocorra o arrebatamento. Ele é iminente, isto é, pode acontecer a qualquer momento. Na verdade, não existe nada, a não ser a graça longânima e a misericórdia de Deus que possa impedi-lo de ocorrer imediatamente. No entanto, embora não existam sinais para o arrebatamento, há pelo menos um importante indicador de que ele está próximo: as portas. Esse indicador é a situação em que se encontram os preparativos para o próximo templo judeu a ser construído no Monte do Templo, em Jerusalém. O rabino Nachman Kahane, um rabino líder em Jerusalém, nascido em 1937, crê que um templo será construído no Monte do Templo enquanto ele ainda estiver vivo, e ele diz que tudo está pronto para que o templo seja construído ainda hoje. O mundo conheceu apenas 2 templos judeus. O primeiro, construído no Monte do Templo pelo rei Salomão, durou 390 anos antes que os babilônicos o destruíssem no ano 586 a.C. O segundo, construído depois do cativeiro da Babilônia, no mesmo lugar, e permaneceu durante 585 anos antes de ser destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. O cenário dos tempos do fim na palavra profética de Deus anuncia que haverá um templo judeu quando o anticristo reinar sobre o mundo. O rabino Kahane treinou todos aqueles que estão na liderança desse esforço para a reconstrução, e foram seus alunos que deram início ao Instituto do Templo em 1987, no bairro judeu, na cidade velha de Jerusalém. O Instituto tem treinado homens para o serviço do templo e acumulado todos os implementos necessários para o templo, inclusive a mesa da proposição, o altar do incenso e a menorá de ouro. A menorá, atualmente em exposição em frente à praça do Muro Ocidental em Jerusalém, é recoberta com aproximadamente 45 quilos de ouro puro e o seu valor é cerca de 2 milhões de dólares americanos. Muitos acham que a menorá original, um candelabro com 7 aspas, foi levada para Roma depois que o segundo templo foi destruído, porque um alto relevo no Arco de Tito, em Roma, parece retratar exatamente isso. A menorá original pode ainda estar em Roma. O Instituto do Templo a reconstruiu meticulosamente. Além disso, o Instituto do Templo também crê saber a localização da Arca da Aliança, que foi vista pela última vez no Templo de Salomão. 2 rabinos e um ativista judeu, todos trabalhando em atividade da reconstrução do terceiro templo, dizem já ter estado no local. O rabino Yehuda Glick, presidente da Temple Mount Heritage Foundation, fundação da herança do Monte do Templo, guia excursões de judeus ao Monte do Templo para aumentar a familiaridade com este, que é o mais sagrado de todos os sítios judeus, antes que o próximo templo seja construído. Há alguns anos ele levou a uma excursão educativa um grupo de 10 soldados paraquedistas das Forças de Defesa de Israel, FDI. Este foi um marco, por se tratar da primeira vez que tropas da FDI uniformizadas estiveram no Monte do Templo em uma década. Os paraquedistas, disse o rabino Glick, têm um relacionamento especial com o Monte do Templo. Eles tomaram aquela elevação para Israel na Guerra dos 6 Dias, em 1967, o que o levou à reunificação de Jerusalém. Embora o Monte do Templo seja o mais sagrado sítio do judaísmo, o povo judeu não tem permissão para orar ali, nem para subir nele em grandes grupos, porque ele é controlado pelo Waqf muçulmano. Israel deu ao Waqf o controle como um gesto de boa vontade depois da reunificação da cidade em 1967. O rabino Glick está convocando o povo judeu para se unir e fazer todo o esforço possível para visitar esse lugar sagrado e se concentrar em reconstruir o templo durante vários anos. Durante vários anos ele dirigiu os esforços do Instituto do Templo no sentido de se prepararem para a reconstrução. Os fiéis do Monte de Templo de Gerson Solomon têm uma pedra fundamental pronta para quando for dado início à construção. Diz-se que ela foi consagrada com água do poço bíblico de Siloé e cortada com diamantes. Perto de Jericó, no vale do Rio Jordão, um centro de treinamento educa homens que creem ser da tribo de Levi e da família sacerdotal sobre como servir no próximo templo. Nos últimos 25 anos, esse centro já treinou milhares, vindos de todas as partes do mundo. Muitas das vestes sacerdotais estão preparadas e guardadas. O rabino Kahane, que recebeu o primeiro conjunto de vestes sacerdotais, o guarda em seu armário.
pronto para ser vestido imediatamente. Foram anos de pesquisa para se confeccionar essas vestes. Fibras de linho especial foram importadas da Índia e muitas viagens ao exterior foram necessárias para se obter as cores corretas para as roupas. Emissários chegaram aí a Istambul para comprar os casulos das montanhas, dos quais se extrai o correto tom de carmesim. O segredo do tom certo de azul ficou perdido desde a destruição do segundo templo, até que a organização não lucrativa Pitil Tekelet o identificou como sendo o Murex trunculus ou Hexaplex trunculus, o molusco corante listrado que se encontra nas proximidades do mar Mediterrâneo. Além disso, as 4.000 harpas necessárias para os levitas tocarem as músicas do templo, como foi requerida pelo rei Davi em 2 Crônicas 23:5, estão perto de serem completadas pelo artífice da casa de Hari. O rabino Yoel Keren acredita que o terceiro templo será construído seguindo os detalhes descritos em Ezequiel 40:46, mas primeiro o povo judeu construirá uma estrutura menos extravagante, como fez quando o segundo templo foi edificado 2.500 anos atrás. O que está por vir? O cenário do final dos tempos, na palavra de Deus, exige que um templo judeu esteja erigido quando o anticristo governar o mundo. Ele o profanará, e o povo judeu será forçado novamente a deixar o templo, porque se manterá fiel a Deus e se recusará a adorar o anticristo. Daniel 9:27. Em seu sermão no Monte das Oliveiras, Mateus 24:25, Jesus confirmou a profecia de Daniel. Ele chamou a profanação de o abominável da desolação e disse que ela ainda não havia acontecido. Mateus 24:15. Algum dia o Messias Jesus voltará para Jerusalém e construirá seu templo nesse pedaço de terra. Zacarias 1:16, Zacarias 6:12. E a partir desse templo do milênio, ele governará o mundo. Zacarias 6:13. Esse templo é descrito em detalhes vividos e precisos em Ezequiel 40:46. Nada que tenha sido construído até agora se encaixa na descrição de Ezequiel. Nem o tabernáculo, nem o primeiro templo edificado pelo rei Salomão, nem mesmo o segundo templo que foi dedicado por Zorobabel e magnificamente restaurado por Herodes o Grande. Sequer a estrutura desenhada na prancha de projetos de hoje será aquele templo. Essa estrutura será o templo da tribulação, que deverá estar em funcionamento na metade do período de 7 anos, que se denomina tempo de angústia para Jacó. Jeremias 37. Existe um obstáculo principal para a construção do terceiro templo. A edificação muçulmana, cuja cúpula é coberta de ouro. O Domo da Rocha, que ocupa o monte do templo, não é uma mesquita, mas um edifício islâmico. Algumas pessoas sugerem que um templo judeu poderia existir ao lado do Domo da Rocha, ambos partilhando do monte do templo. Mas falei com muitos líderes do movimento para a reconstrução. Ouvi muitos líderes do movimento falando sobre a reconstrução que creem que o Domo da Rocha terá que ser removido. Quando lhes perguntar como eles planejam fazer isso acontecer, disseram que não planejam. Eles pensam deixar esse detalhe para o Messias, mas querem estar pronto para começar a construção quando ele abrir o caminho. Você está preparado para o arrebatamento da igreja? Se está, viva, pura e produtivamente para estar cheio de alegria quando ouvir o glorioso som da trombeta de Deus nos chamando para casa. 1 Tessalonicenses 4:15-17. Acorda todas as manhãs com a expectativa de que este será o dia, à luz de tudo que está acontecendo para a preparação de um templo judeu no monte do templo. Há também a preocupação com algumas passagens bíblicas com relação ao anticristo, que citam que ele quererá ser Deus, parecer com Deus e se assentar na casa de Deus. Vale lembrar, porém, que casa de Deus foi o que foi chamado do primeiro templo construído por Salomão. Será que o anticristo planeja se assentar no novo templo ou apenas profanar o templo que está sendo criado? O que eu posso falar para vocês é que o templo já está em andamento e as suas peças já estão construídas. O lugar dos santos foi avistado por mim em um dos vídeos que eu estudei, mas é apenas figurativamente, já que nenhuma pessoa tinha autoridade para entrar no lugar do Santo dos Santos, a não ser o sumo sacerdote. A roupa do sumo sacerdote já está preparada e o valor de cada roupa foi de mais de $800.000, porque seguiu todos os requisitos do passado, feitas de linhas, de pedras preciosas e de pedras semi-preciosas.
E por aí eu fico com esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do assunto e até a próxima. E não se esqueça de se inscrever no canal Profeta do Bem.